Fala aí, galera, beleza? Vem comigo desmascarar a última e derradeira alucinação de Bolsonaro em relação a essa crise que a gente está vivendo. Tô falando, galera, desse discurso dele mentiroso, que agora passa a ser um discurso comprovadamente falacioso, de que a economia pode matar mais do que a Covid-19. Galera, nos últimos dias, Bolsonaro já foi desmascarado em relação à cloroquina. Pesquisas, mais de uma pesquisa, feita no mundo todo, dos Estados Unidos à Inglaterra, já apontaram que quem toma cloroquina tem até mais chance de morrer em relação à Covid-19. Isso é uma. Teve aquele argumento da Suécia, que o Bolsonaro adora falar, que a Suécia é exemplo de país que não aplicou o isolamento social e não parou sua economia. Pois é, tá morrendo na Suécia mais gente proporcionalmente falando do que na maioria do resto dos países do planeta. Pois é, mas não são desses dois argumentos que eu estou tratando. Eu quero falar desse principal argumento dele de que a economia pode matar mais pessoas do que a Covid-19. Antes, porém, galera, se você já me conhece, ajuda a compartilhar esse vídeo. Se você ainda não me conhece, você está no canal Você é de Esquerda e Não Sabe. Meu nome é Leonel Querino. Inscreva-se aí. Galera, seguinte. A UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, fez uma pesquisa transdisciplinar. Pesquisa transdisciplinar, galera, é aquela que envolve mais do que uma ciência ao mesmo tempo. Ela faz um apanhado. Então a gente está falando aqui de uma pesquisa feita por 6 pessoas, 6 pesquisadores, que envolvem mais de duas ciências ao mesmo tempo. Estamos falando de políticas econômicas, estamos falando de ciência econômica, estamos falando de ciência da medicina, estamos falando de ciência do meio ambiente, estamos falando de ciência do saneamento básico e por aí vai. O que essa pesquisa queria constatar? Tá aqui na descrição do vídeo, galera, essa pesquisa, vou deixar aqui o link. O que essa pesquisa constatou foi o seguinte, mais precisamente falando de BH, de Belo Horizonte, onde a Universidade Federal está instalada, constatou que se a gente flexibilizar o isolamento social, isso prejudica ainda mais a economia. No caso específico de BH, galera, essa pesquisa apontou que se o isolamento social radical, ou seja, o lockdown, não for aplicado, a economia terá prejuízo, pode ter prejuízo até 50 bilhões maior nessa grande cidade, no caso BH. Ou seja, uma pesquisa que pode perfeitamente ser replicada para o resto do país, para as outras cidades do país. E por que isso acontece, galera? Bem simples de explicar. Bem simples de desmascarar o Bolsonaro. Galera, é o óbvio. Se a gente não radicalizar no isolamento social, o que vai acontecer é que mais pessoas ficarão contaminadas, mais pessoas doentes, mais pessoas morrendo. E as pessoas não vão aderir ao isolamento social, porém vão deixar de trabalhar, não porque estão em casa, mas porque estão doentes. As empresas terão mais prejuízos, porque terão que reembolsar cada morte, terão que pagar a rescisão de cada trabalhador que morre por conta da Covid e vão ter que repor mão de obra. Mas se não tiver o isolamento social, mais trabalhadores ficarão em casa de atestado médico, de licença médica, porque ficarão contaminados com a Covid-19 e as empresas terão que repor essa mão de obra temporária ali, tendo que pagar mais, dispensar mais recursos. Fora isso tudo, galera, tem a questão macro da economia. Se o país não resolver a questão da Covid-19, assim como exemplo fez a França e a Alemanha, que fizeram isolamento radical durante 50 dias e agora já estão resgatando a economia, o que vai acontecer é que os investidores não vão querer colocar dinheiro em países que não resolveram o problema da Covid-19. Porque a chance de tomarem prejuízo, a chance do país demorar mais para resgatar a sua economia será maior. Ou seja, galera, todo esse discurso econômico que Bolsonaro está fazendo em relação à preocupação dele com as empresas, com a economia, ou seja, ele está piorando muito mais as coisas quando ele fala em fim do isolamento social do que ajudando.
Isso é óbvio, galera, isso parece óbvio para quem tem um mínimo de racionalidade, mas a gente fica impressionado como é que ainda tem gente que tem orgulho de ser gado e não consegue enxergar o óbvio. O que eu tô falando, galera, só para finalizar, e de uma outra forma aqui, é que até mesmo do ponto de vista capitalista, do ponto de vista burguês, é mais sensato aplicar o lockdown o quanto antes. Porque o quanto antes a gente aplicar, o quanto antes a gente retoma a economia. Se a gente ficar nessa meia bomba, é pior, porque a longo prazo não entra investimento, trabalhador doente, a empresa tendo que repor mão de obra, ou seja, fica um negócio mal acabado. Principalmente no que tange ao Brasil, que já é o epicentro da pandemia mundial. Ou seja, galera, Bolsonaro é pior do que a Covid. Bolsonaro é pior. Por isso, a gente precisa, de uma vez por todas, tirar esse cara de lá, tirar todos eles, todo esse governo nefasto, para a gente poder superar essa crise. Beleza? Acredito eu que uma frente democrática é o melhor caminho. Mas esse era o recado que eu queria dar. Grande abraço a todos e todas.